Graças a todos, amados irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Judas. Eu vou ler todo o capítulo, só tem capítulo. E preste bem atenção que a leitura da palavra de Deus é uma honra em ensino, junto com o Espírito Santo. Então gostaria de nessa noite estar falando vendo Jesus Cristo de Judas, vendo Jesus Cristo na apostasia, vendo Jesus Cristo nos afastamentos e no retrocesso. Nós precisamos ver Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, através do teu ensino, nós somos teus discípulos. Nós precisamos ser ensinados por ti, orientados por ti, no poder do teu Espírito. Amém. Nós somos aprendizes. Nós ansiamos aprender mais e mais Cristo nas nossas vidas. Visita poderosamente, Senhor, a tua igreja. Começando por esta reunião, todos os irmãos que reúnem no mundo todo. Visita poderosamente, Pai. E que teu nome seja exaltado, glorificado, ouvido pela tua graça e tua misericórdia, por em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, prestem atenção na leitura. Eu vou pontuar algumas coisas nesse capítulo todo. Não vamos estudar texto por texto, mas vamos estudar algumas pontuações. Porque Judas, ele fala justo da apostasia dentro da igreja. Então, para nós, na época que nós vivemos, nós sabemos, amados irmãos, que a apostasia vem desde o Velho Testamento. Começou agora. A verdade é que a apostasia começou no céu, na rebelião contra Deus. E nós precisamos estar muito bem solidificados na palavra de Deus, para que também nós, e o nosso coração, não seja enganado, não seja levado. A palavra de Deus diz em Oséias, Deus diz assim em Oséias: o meu povo tem o coração tendente a afastar de mim. Afastar de Deus é rapidinho, irmãos, mas voltar-se para Deus é um caminhar. Então vamos ler a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antigamente pronunciados para condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vamos para o versículo 11. Ai deles! Deles quem? Desses que nós acabamos de falar. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância se precipitaram no erro de Balaão, e perseveraram e pereceram na revolta de Corá. Estes
estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacendo, nuvens sem água, impedidos pelos ventos, árvores em plena estação do fruto, desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Vamos para o 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas próprias paixões. São estes os que promovem divisões, facções, sensualidades sensuais, que não têm o Espírito. E ele diz assim: vós, porém, novamente, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo do inferno. Quanto a outros, sede também compassivos, misericordiosos, com cautela, detestando ter a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua própria glória, ao único, nosso Senhor Salvador, único Deus, nosso Senhor Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Amém. Amados irmãos, é uma carta urgente, é uma carta que eu e você nós precisamos estar sempre lendo para avaliar nossos corações como estão. Você vê que, primeiramente, ele faz a colocação de quem é Tiago e quem é Judas. E são irmãos, eles são co-irmãos de Jesus Cristo. Eles foram os últimos que creram em Jesus. Na época que Jesus estava aqui, eles não criam. A verdade é que eles achavam que Jesus era um lunático, alguém fora da casinha. Mas esses homens foram impactados pela morte e a ressurreição de Jesus. E esses homens são agora servos do Senhor, seguidores de Jesus. E é interessante que ele podia falar aqui, Judas, servo de Jesus, por dizer assim: eu sou o co-irmão de Jesus. Eu sou servo, eu sou escravo do Cristo. E ele continua dizendo, Jesus Cristo, irmão de Tiago. E ele fala, a carta para quem é? Essa carta é para mim e para você. Ele diz que a carta é para os chamados. Mas irmãos, os crentes foram chamados. Os filhos de Deus foram chamados. A Bíblia diz assim, aqueles que o Pai manda a mim, eu jamais lançarei fora. E também a Bíblia diz que ninguém vai a Deus, ninguém vai a Jesus, se Deus não mandar. Toda a iniciativa da nossa vida cristã, da nossa salvação, da nossa redenção, a iniciativa é divina, nunca do homem. O homem é um fugitivo de Deus, é um inimigo de Deus, ele está afastado de Deus, afastado da esperança em Deus. Mas é Deus, pela sua imensurável graça, que vem atrás do miserável pecador como eu e você. E ele diz os chamados. Lá em Romanos 8 vai dizer assim, aquele que ele chamou, ele justificou, e aquele que justificou, ele glorificou. São chamados de Deus. A palavra de Deus também diz em Romanos 1, 5, 6 e 7, Deus nos chamou para sermos de Cristo. Depois ele diz o 7, Deus nos chamou para sermos
ser parecidos com Jesus. Que graça, que glória, meus irmãos, o povo de Deus tem, e ainda eu e você não paramos para pensar a grandiosidade daquilo que Cristo fez para mim e para você, e aonde que Deus nos colocou. Ainda nós temos dificuldade. A própria palavra de Deus diz para mim e para você: vós, porém, podemos colocar aqui amados, chamados, guardados. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois o quê? Vocês são raça eleita, pela soberania de Deus, pela presciência de Deus. Se são sacerdote real, vocês podem entrar no Santo dos Santos por esse novo caminho, sangue de Jesus. O sacrifício já foi feito. Não existe mais o véu separando nós e o Santo dos Santos, a presença de Deus. Porque o véu foi rasgado através da morte de Jesus naquela cruz. Mas também ele diz, amados irmãos, que nós somos uma nação santa, uma nação celestial. Ainda nós, como diz popularmente, não caiu a ficha de quem nós somos. Ainda nós temos dificuldade, amados irmãos, de enxergar a grandiosidade da salvação em Cristo Jesus. Temos dificuldade de enxergar quem nós éramos sem Cristo. No fundo, nós achamos que era uma boa pessoa, eu não fiz mal para ninguém, não mato, não roubo. Amados irmãos, todos os pecados estão separados da glória de Deus. Não justo sequer, ninguém busca Deus. Todos estão mortos do vosso delito e pecado, mas Deus, pela sua imensurável graça, Ele me chamou eu e você. Ele chamou para quê? Chamou para Cristo. E Cristo nos justificou. E Cristo nos glorificou. Por isso Ele está dizendo aqui, vocês foram chamados. E Ele diz assim, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É interessante, amados irmãos, que nós temos grande dificuldade em algumas coisas da Bíblia por causa de nós mesmos. Quando você se casa, você admite que o seu cônjuge não seja exclusivo? Alguém admite? Fala, irmãos. Você admite que o seu cônjuge tem um outro tem uma outra? Você não admite, não é verdade? Mas parece que nós, como filhos de Deus, admitimos ter Deus e mais alguma coisa. No Velho Testamento, a Bíblia diz que o povo estava adulterando. Porque eles serviam a Deus e serviam também os deuses. Então a palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, amados irmãos. Se é propriedade exclusiva, nada deve entrar. Nada deve sair. É o terreno da graça de Deus. É aonde que Boaz fala para Ruth, não sai desse terreno. É o meu terreno. Não sai do terreno celestial. Não sai do terreno do seu chamamento. Não sai do terreno que você é propriedade exclusiva de Deus e tem o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1,3 vai dizer, Ele transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um outro reino, é um outro cidadão, é um peregrino em terra estranha. O nosso lar não é aqui, a nossa pátria não é aqui, meus amados irmãos. Você não é brasileiro, você não é americano, você não é judeu, você não é chinês, você é filho de Deus, você é filho do céu. Isso é propriedade exclusiva de Deus, porque foi comprado por alto preço. Não foi sangue, não foi ouro e prata que vocês foram resgatados, comprados, mas foi o meu precioso sangue. Ah, meus irmãos, nós temos ideia de quem nós somos. Por que Deus nos chamou? Ele nos chamou. E Ele diz assim, vós sim que antes não eram povo, você só pode ser povo de Deus, se você nascer de Deus. Nascer de Deus. Não é nascer uma religião, não é nascer um pastor, um bispo, um padre, não. É nascer do alto, é nascer da palavra e do Espírito Santo de Deus.
E ele vai dizer assim: agora sois povo de Deus. Ele está dizendo: você vai ser. Ele está dizendo: sois. 1 João 3 vai dizer assim: sabemos que somos filhos de Deus e somos filhos de Deus. Uma plena convicção. Não é acho que eu sou, eu estou meio aqui, meio lá. Não. Somos filhos de Deus. Não por mérito meu e seu. Mérito exclusivo do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É exclusivo de Deus. Ele nos comprou com seu próprio sangue, com seu próprio Filho. Nós somos resgatados, amados irmãos. E ele vai dizer assim: povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos chamados, amados irmãos. Se olha para a multidão do mundo todo e vai perguntar: Senhor, o Senhor me chamou? Que graça, que misericórdia. Eu não sou diferente de ninguém, mas o Senhor me chamou. E quando o Senhor me chamou, foi uma graça irresistível. Porque o Senhor impactou o meu coração. Ah, mas irmãos, nós somos chamados, e ele diz assim também que nós somos amados. Amados de Deus. Toda apostasia, todo afastamento, ele esquece do chamado, do amado e do guardado por Deus. E ele continua dizendo: vocês são chamados, amados. E ele diz assim: em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. O crente foi chamado, ele é objeto do amor eterno do Pai. Jesus vai dizer em João 13, ele amou até o fim. O amor de Deus é eterno. Eu te chamei, com amor eterno eu te amei. Nunca Deus vai mudar o seu amor para comigo, para com você. Não pelos méritos meu, seu, mas pelos méritos do seu próprio Filho, que derramou o seu sangue naquela cruz. Amados irmãos, está dizendo: vocês estão seguros em Cristo. Vocês são guardados em Cristo Jesus. E ele ainda acrescenta para mim e para você que Deus continua sendo rico em misericórdia. Porque o que move o coração de Deus é a sua graça e sua misericórdia. Porque misericórdia, graça, amados irmãos, é Deus dando tudo e fazendo tudo para quem que não merece nada. Graça, Deus nos dando aquilo que nós merecemos. Você está entendendo como Deus nos amou profundamente? Ele diz assim: amado, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Nós não precisamos só de misericórdia, de paz e amor. Nós precisamos de multiplicação de tudo isso. E Deus diz que a misericórdia dele é multiplicada. No Velho Testamento ele vai responder, ele vai dizer assim: eu quero trazer a memória, trazer a lembrança aquele que me dá esperança. A misericórdia de Deus se renova cada manhã. Miqueias 7 vai dizer assim: quem é Deus que é rico em misericórdia, que tem prazer em usar de misericórdia para mim e para você? Ele pega todos os nossos pecados e joga no fundo do mar. Aí uma escritura diz assim: pôs uma placa enorme, é proibido pescar. Aquilo que Deus perdoou está perdoado. Aquilo que Deus curou está curado. Aquilo que Deus libertou está liberto. Aquilo que Deus salvou está salvo eternamente. E ninguém arrebata da mão de Deus. Porque quem é maior que Deus? O Pai e o Filho. Eles são um. Ninguém é maior. E ele continua dizendo: a paz e amor. Essa paz, amados irmãos, são multiplicados. A paz com Cristo, já temos pela justificação. Agora a paz de Deus é para uma vida de dependência, uma vida de comunhão, uma vida aos pés do Senhor. E ele diz: o amor. Amados irmãos, nós muitas vezes pensamos que Deus deixou de nos amar. E a palavra de Deus é clara, que nos fins dos tempos, o amor nosso para com Ele é o contrário. O amor de Deus é imutável.
boa obra, vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus Cristo. É promessa de Deus. Ele vai usar os arranjos dele para trazer e ganhar o meu e o seu coração. Mas ele nunca vai desistir. Porque o próprio Jó diz assim: bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Não pode. Deus vai até a última consequência para que os seus planos sejam concretizados e que Ele tenha, amados irmãos, um povo celestial para a glória de Deus eternamente. Ele nunca vai desistir. Agora ele vai dizer assim novamente: amados, preste atenção quando começa a repetir: amados, guardados, amado, guardado, vós porém. Ele está querendo insinuar, ele está querendo que eu e você chame atenção. Ele está falando para quem? Para amados. Ele não está falando para o cara que está no mundo, está falando para a igreja. Ele está falando para aquele que nós aqui que estamos, e outros quantos irmãos reunidos do mundo todo. Ele está dizendo: olha, amados, eu estava e escrevi uma carta sobre a nossa comum salvação, nossa comum fé. Que fé são fé dos apóstolos? São os fundamentos da fé, da nossa salvação. A trindade, a expiação, a regeneração, a justificação. Amados irmãos, a vida eterna, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a vinda de Jesus. Ele estava aí para escrever sobre essa fé tremenda em Cristo Jesus. Do modo do outro, o Espírito Santo mudou o seu coração. E ele vai dizer assim: vou escrever acerca da vossa comum salvação. Foi que me senti obrigado, presta atenção, senti obrigado a corresponder-lhe convosco para exortar vocês. Amados irmãos, essa palavrinha é uma palavrinha que nós difícil engolir. Mas o que é exortar? É advertir e encorajar. O que você faz com o seu filho? Filho, não suba aí, senão você vai cair. Mas filho, desce, vem para cá. Você está divertindo e você está encorajando. É isso que Deus está fazendo conosco. Graças a Deus pela exortação. O que você tem nas cartas são mais exortação do que nunca. Só em Hebreus tem 5 exortações. Então preste atenção. Quando fala exortação, a pessoa fala: está falando para mim, está falando para você, está falando para mim. Ele diz assim: convosco exortando a quê? Batalhar diligente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amados irmãos, a fé já foi entregue. Ela para nós está aqui. Isso quer dizer o quê? Qualquer um que mude isso aqui, acrescente ou tire, não é a fé verdadeira. Por isso a igreja, ela é fundamentada nos apóstolos. Por isso a igreja é perseverada na doutrina dos apóstolos. Qual a doutrina dos apóstolos? Mateus, Marcos, Lucas e João. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. É a pessoa e a obra de Cristo, voltado totalmente para Ele. E ele diz assim: pois, o que está acontecendo? Tem gente entrando no meio. Irmãos, olha quanto no meio evangélico. Tem gente entrando no meio de vocês. O que eles estão fazendo? Eles estão diluindo a graça. Eles estão transformando a graça em libertinagem, em sensualidade. Eles vão dizer que a graça não é assim. Ele vai dizer que Deus é gracioso, você pode fazer o que você quiser, você pode andar do jeito que você quiser. Os gnósticos diziam assim: olha, o corpo não presta, o espírito não presta, mas como o corpo não presta, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu entrego ele para sensualidade, prostituição, qualquer coisa. Isso é os gnósticos, estava aqui, estava em 1 João. Então ele se transforma em libertinagem, amados irmãos. É como se estivesse dizendo, Romanos 6, então irmãos, a graça é abundante, vamos viver no pecado? Não, você não pode viver no pecado. Por quê? Porque quando Cristo morreu, você morreu. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com novidade de vida. Agora você tem uma nova vida em você, porque o Espírito, da lei do Espírito, venceu
o espírito da lei da morte, você ganhou uma vida em Cristo Jesus, você é um filho de Deus, você é propriedade de Deus, você é povo de Deus. Amados irmãos, prestem bem atenção. Santidade deve ser a visão minha e sua a almejar. Paulo, 25 anos de caminhada, diz assim: olha, esquecendo das coisas para trás, ficam prossigo para o alto, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. O que é essa soberana vocação? É uma vida ascensional, é uma vida cada vez mais parecida com Jesus. É como se Deus está tirando eu do terreno e está fazendo isso e colocando eu numa vida celestial, dentro de casa, no trabalho, em qualquer aspecto. Cuidado, meus irmãos. A palavra de Deus é clara para nós. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não pense que se pode levar a sua vida escondida e que Deus não está vendo. Você pode fazer os seus negócios, suas falcatruas, pode fazer o que você quiser. Deus está vendo. E é uma vida de santidade, meus irmãos. Qual é a vontade de Deus? A sua santificação. Não é isso que está em 1 Tessalonicenses. É a vontade de Deus, nossa santificação. E o que é santificação? É ficar mais parecido com Jesus. Além de Provérbios diz assim: o justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando cada vez mais. Que luz é essa? A luz que é Cristo Jesus, que está em nós, que a Bíblia diz: vocês devem resplandecer como luzeiros nesse mundo de trevas. Vós sois a luz do mundo. Você e eu temos a luz, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus é clara. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas, terá a luz da vida dentro de você. Então, diante desse homem, que são homens ímpios, ele vem travestido de anjo de luz, ele vem pregar o Senhor Jesus, ele vem fazendo coisas que os crentes ficam doidos para ouvir isso. Os crentes querem ver manifestação, ele nem conhece quem está lá atrás. E a Bíblia diz que os falsos iriam crescer assustadoramente no fim do mundo. Cuidado com o que o senhor vê no YouTube. Cuidado. Depois de um tempo você vai ver, os caras estão tudo aí se mostrando. Olha o que está acontecendo. Para a vergonha do Evangelho. E que eu e você devemos achar que está em pé. Tome cuidado para não cair, para não entrar. E ele vai dizer assim: eles estão no meio de vocês, são ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E segundo, eles negam a soberania, a encarnação, a deidade e a divindade de Jesus Cristo. Eles negam. Olha o que nós temos aí. Negando que Jesus Cristo é Deus, negando que Jesus Cristo é o único Salvador. Por isso que você vê tantas coisas colocando no mundo. Você, para ser salvo, você tem que crer em Jesus e dar o dízimo, você tem que crer em Jesus. Qualquer santo que você vê por aí, você tem que crer em Jesus e fazer isso, fazer aquilo. Não, meus irmãos. Nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Agora, se Ele fez, eu creio nele, eu ganhei uma nova vida, uma nova criação, eu vou andar nos seus caminhos. Amém. Obedecer ao Senhor. Eu anseio pela santidade. Não inverta. Agora, o que acontece com eles? São ímpios, enganosos, inimigos da graça, negavam o verdadeiro Cristo e já são pronunciados para a condenação eterna. Aonde começou isso? A eternidade. Aqui o texto vai explicar. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente acha que nós está tudo bem. Não, irmãos. Não. Lembre-se que os apóstolos, as apóstatas, é aqueles que viveram dentro de uma assembleia, que pregaram o Evangelho, que cantavam, que oravam, que andavam com os crentes. De repente ele vira as costas para Deus, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais do Evangelho, não crê em Jesus Cristo, não quer saber, ele larga a mão de tudo. E olha o que a Bíblia vai dizer sobre eles. Quero, pois, lembrar-vos, em
embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É brincadeira? Quando Moisés subiu no Sinai, 40 dias, o que o povo fez lá embaixo? Um desertor. E como é que eles fizeram? Torceram a forma. De onde? Do Egito. E quando desceu de lá, desce depressa Moisés. O povo se prostituiu. E lá Deus dizia, abriu e falou, quem é que vai seguir? Vai. Quem vai ficar aqui ou ficar lá? Ah, você vai ficar. Abriu o sol e foram consumidos. Ah, meus irmãos, a gente sempre fala se é Deus, é graça e amor. É verdade, irmãos. Mas Deus é justiça. Não brinquem com Deus. Estão brincando com Deus. Trazendo coisas do mundo para a igreja para atrair os jovens, para atrair as pessoas. Coaching de tudo quanto é lado. Ah, irmãos, fiquem com a verdade. E é o que a Bíblia vem dizer para mim e para vocês. Segundo, e os anjos, os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O grande dia do juízo é o trono branco de Deus, que não é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, amados irmãos, é o tribunal de Cristo para galardão, porque você foi salvo pela graça de Deus, você é guardado por Deus. Nunca você vai perder a salvação. Agora, cuidado. Você dizer, bom, eu fui salvo pela graça de Deus, não vou perder a salvação, então eu vou viver minha vida. Você nunca foi salvo. Você está entendendo? Você nunca foi salvo. Simplesmente, você foi uma pessoa que teve uma confissão, sem convicção, sem arrependimento, sem enxergar seu próprio pecado e a grandiosidade de Cristo na salvação naquela cruz. E ele, o que já tem para eles? O juízo eterno. Todos os anjos, Satanás e os anjos, 1/3 deles que rebelaram contra Deus, apostataram no céu, não tem volta. Já estão condenados e guardados para o grande dia do juízo. Mas a palavra de Deus também diz, amados irmãos, vamos descer aqui na terra. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo por isso. Ah, irmãos, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, Ló e sua família jamais saíram. Deus mandou anjos para buscar eles. E você sabia que eles teriam lá ainda sair? Foi como se Deus pegasse ele e falasse, saia! Porque eu vou destruir essa cidade. E mesmo assim, quando eles saíram, lembre da mulher de Ló.